Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E agora nós vamos falar dos impactos da política de juros do Banco Central sobre a economia brasileira. Eu converso com os economistas Roberto Troster, que é da Troster e Associados, e também Ulisses Ruiz de Gamboa, que é da Associação Comercial de São Paulo e ex-consultor do Banco Mundial. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Eu quero começar com o Dr. Roberto Troster a falar da decisão de hoje do Copom. Veio esperado o corte de meio ponto. O Banco Central já não está tão animado assim em relação ao cenário, dando a entender que possam vir mais cortes dos juros. Isso vai depender de uma avaliação do cenário. Eu queria saber sua expectativa em relação a isso, como é que vê o Brasil, a economia brasileira com um nível tão baixo de juros? Bom, primeiro é bom, quer dizer, quanto mais baixo os juros, melhor. E o próprio comunicado do Banco Central diz que tem um papel estimulativo, então ele deve estimar a taxa neutra um pouquinho mais alta. A economia está crescendo, e está crescendo, as expectativas de crescimento estão aumentando a cada semana. É um quadro bom. O comunicado é um pouquinho pessimista com relação ao que está acontecendo com o resto do mundo. Eu não partilho dessa informação porque juros baixos no resto do mundo ajudam o Brasil, bolsas altas lá fora estimulam investimentos no Brasil e preços de commodities levam viés de alta. Então, eu acho que o quadro é muito bom. Os grandes nós da economia brasileira, que é a inflação, taxa Selic, equilíbrio externo e a dinâmica fiscal, estão mais ou menos encaminhadas. Quer dizer, então o governo está com uma faca e o queijo na mão. Eu queria saber a opinião do Ulisses, lembrando que nós tivemos hoje a divulgação dos dados do comércio pelo IBGE, confirmando aí uma trajetória de recuperação com alguns altos e baixos, mas de qualquer modo mantém essa trajetória de recuperação e tem muita relação com os juros, né? Com certeza, com os juros e com o aumento do crédito. Na verdade, se a gente olhar na tendência, a tendência é de uma recuperação mais forte agora nesse fim de ano, por conta dos juros, por conta de mais crédito, como eu disse, por conta também de um aumento da renda, embora o emprego esteja aumentando majoritariamente no setor informal, mas é melhor, vamos falar assim, fazer um bico do que não ter nada, né? Mas a coisa está melhorando e também tivemos aí essa liberação do FGTS que deu uma injeção de dinheiro na economia. Então eu acho que, concordo com o Roberto, eu acho que a gente tem tudo para ter uma recuperação mais robusta no final desse ano e a partir do ano que vem. Agora, eu queria saber a percepção, a leitura que fazem da decisão do Banco Central recentemente de segurar a taxa do cheque especial em 150% ao ano. Isso vai começar a valer em janeiro, não é a taxa máxima mensal de 8%, 150% ao ano, ainda é uma taxa alta, mas é menos da metade da taxa média e tem instituição cobrando mais de 300% ao ano. Isso dá a entender que o Banco Central pode agir para baratear mais o crédito, independentemente de ter condição ou não de reduzir mais a Selic? Olha, eu acho que primeiro o 150 não inclui o IOF. Se você incluir o IOF, vai para 170. É só para dar uma ideia como... E o 300 também inclui. Fica muito maior, quer dizer, não existe transparência. Aí o IOF, por exemplo, se você entra no cheque especial hoje, fica um dia no cheque especial e um dia, por exemplo, lá pelo dia 22, né? Você vai pagar mais IOF do que se você ficar os 30 dias pendurados no cheque especial. O cálculo, assim, quer dizer, e você ainda fala que o problema é educação financeira. Eu duvido, assim, que mais da metade dos gerentes do Brasil saiba como calcular a tributação do cheque especial e qual que é a taxa efetiva, né? Então, falar em educação financeira com isso. Acho que tabelamentos fazem parte no mundo inteiro. Mais de 70 países tabelam de algum jeito o cheque especial e todos com taxas abaixo disso. Segundo, por que a gente fala 8% ao ano e não fala, e fala Selic 4,5%, 8% ao mês, Selic 4,5%? Por que a gente não usa uma régua só para medir juros? Quer dizer, tem taxa ano, taxa mês, dia útil, dia corrido, quer dizer, eu acho que transparência é algo maior que o governo pode fazer rapidamente com ganhos. Segundo, na discussão do cheque especial tinha que entrar a questão dos impostos.
Hoje você subsidia quem aplica, então você tem algumas aplicações que não pagam juros e você sobreonera. Numa operação, supondo os 8% ao mês, ou 150%, 170% ao ano, até 10 dias, por exemplo, o Banco Central o governo fica com mais imposto do que o banco com receita de juros. E essa questão tributária nunca entra nas contas. Não entra. Agora, Ulisses, você acha correto esse tipo de estratégia? É válido? Porque a gente vê que as taxas ainda têm muita margem para cair. Mesmo se nós pegarmos os 150% ao ano, comparar com 4,5% que nós temos hoje, é uma distância imensa. Né? Não, eu acho que o mercado de crédito tem vários problemas. Concordo com o Roberto nessa questão da tributação. O crédito é muito tributado no Brasil. Mas eu acho que também tem um aspecto concorrencial, tem um aspecto de concorrência. Eu, particularmente, não sou muito favorável a tabelamento de preços, porque se a gente vai com essa lógica, vamos tabelar o preço da carne, porque o preço da carne subiu. Mas aí o mercado, com pouca concorrência, exato, ele acaba não se regulando como deveria. Então, né? Mas o Banco Central tem o papel da regulação, eu acho que é um papel que tem que estar presente. Agora, tem a questão da tributação, tem os custos operacionais, que são mais altos no Brasil, tem as reservas obrigatórias, que são muito altas no Brasil. Então, assim, eu acho que tem que fazer, concordo, em parte com o que o Roberto está falando, na tabelamento não, mas eu acho que, concordo, óbvio que os juros são muito elevados e que isso causa um dano a todo mundo, que eles têm que ser mais baixos, a gente tem que entrar numa realidade até mundial, mas eu acho que o que deveria ser feito, que de certa forma, eu gosto muito desse Banco Central, eu acho ele muito, a gente até estava conversando antes da entrevista, ele é muito ativo, muito proativo, eu acho que ele está seguindo até o programa do BC+, o programa do Banco Central anterior, de aumentar a concorrência, de aumentar a eficiência, tentar aumentar essa transparência, concordo, aí nós temos agora o cadastro positivo, eu acho que eu estou gostando muito do trabalho, também, né? Exatamente, eu estou gostando muito do trabalho desse Banco Central. Ele está muito, o Roberto Campos Neto, inclusive, participa e anteriormente tinha participado de comissões de estudo para melhorar o crédito. Eu gosto bastante, mas eu aposto que, no fundo, a gente tem que fazer uma reforma financeira e acho que ela está sendo feita. E o próprio fato dos juros estarem mais baixos na renda fixa está desenvolvendo o mercado de renda variável. Por outro lado, também o papel do BNDES, por falta de recursos, ele está reduzido e você está desenvolvendo o mercado de capitais de longo prazo privado. Então, na minha opinião, é uma espécie de revolução silenciosa que está ocorrendo e que vai ser muito benéfica para o Brasil, talvez não logo no próximo ano, mas a gente vai ter efeitos muito positivos no crescimento da economia, porque um país não cresce se não tiver um mercado de capitais, um mercado de crédito desenvolvido. E a gente percebe que uma queda que haja do custo do crédito, mesmo que seja parcial, não proporcional, por exemplo, à redução da Selic, faz diferença na atividade econômica, né? Faz, eu acho que o potencial é muito grande, eu acho que a relação crédito-PIB está abaixo da metade, quer dizer, o espaço para crescer é grande. Minha única preocupação é que se você não tem um diagnóstico completo, concordo com tudo que o Ulisses falou, você não vai ter a terapia. E esse governo que tem, esse presidente tem vontade de mudar, se não verem isso, então um exemplo só do tabelamento. Ninguém, assim, nenhum bom economista é a favor de tabelamentos. Todavia, vou contar um incidente. Em 2003, começou consignado, né? E aí foi uma farra, assim, taxas que chegavam a 200% ao ano, comissões pagas a sindicatos para ter acesso aos filiados, um monte a propaganda, assim, os pastinhas, um monte de distorções. Aí o que acontece? O INSS não só tabelou o juro do consignado, como limitou o comprometimento da renda a 30%. Tabelou para aposentado, né? O que aconteceu com isso? Você evitou que você criasse uma bola de endividamento dos aposentados, entrasse em juízos, tudo. Você protegeu os banqueiros dos banqueiros de práticas ruins. Você tem que proteger os banqueiros de práticas assim, que deteriorem muitas carteiras de crédito. Então, eu acho que nesse sentido é um passo, é uma sinalização. Olha, pessoal, vamos pôr limite se vocês não se põem. Agora, tem uma questão aqui no Brasil que estruturalmente o sistema está montado para conviver com taxas muito altas.
não é? Seja a gente vive ainda uma economia muito marcada por aquela coisa da inflação. É uma economia do overnight. A gente ainda vive uma economia do overnight. E eu acho que o que está acontecendo agora, que ainda não é muito visível, é justamente esse abandono desse curto prazismo. Não sei, não quero falar também em linguagem muito técnica, mas a gente está deixando de olhar só o curto prazo também em termos de juros e está começando a olhar o médio e longo prazo. Isso é muito positivo. O investidor vai ter que fazer isso, né? Exatamente. O investidor está reclamando que o ganho diminuiu, o ganho real, o ganho nominal, e se não tomar cuidado vai ter resultado negativo das aplicações financeiras, porque a margem diminuiu muito mesmo, mas isso leva a outros ajustes, uma questão de mercado de capitais, os fundos imobiliários, vão aparecer novas oportunidades, né? Acredito que sim, acredito que o potencial que existe, quer dizer, você tem bancos que operam no Brasil e em outros países com taxas às vezes até 10 vezes menores e lucram o mesmo tanto que lucram aqui. Quer dizer, então, quem tem a chave do sucesso está em Brasília, no Banco Central. Dá para fazer, dá para mudar e dá para melhorar muito. Porque o próprio sistema financeiro, e eu acho que as empresas, de modo geral, também ficavam acomodadas com a lucratividade que tinha dos juros. Aquela coisa do rentista, do né? Governo, rentista, aquela coisa do em vez de ofertar crédito. Machado de Assis, o rentista, né? Aquela figura até literária. Mas a questão é o seguinte, falando aí sobre o que o Roberto estava falando, é muito importante essa questão da transparência, eu concordo com ele. E eu acho que se a gente tivesse um compartilhamento maior de informações, você poderia evitar o superendividamento. Mas acho que está indo na direção certa. Tem inclusive um certo foco aí de educação financeira, até para as pessoas tentarem perceber as taxas, saberem lidar melhor com essa situação de mercado do lado do investimento e do lado do endividamento, né? Eu não sei, você sabe que você tem mais concessões, por exemplo, para cheque especial do que, ou a mesma quantidade de concessões para cheque especial do que capital de giro. E capital de giro é 15 vezes menor o custo do que cheque especial. É que é mais fácil, né, o cheque especial. Você acha que diretor financeiro da empresa... Os bancos também são restritivos. Não, depende do porte da empresa, né? Não, mas é que você chega a equilíbrios perversos em algumas situações em que poucos pequenos podem deteriorar toda a carteira. Só simplificando, eu empresto dinheiro para o Ulisses, vamos supor, e eu vejo que o risco dele é 1, né? E ele compromete tanto da renda comigo. Aí ele vai para você, pede mais dinheiro para você, e aí você pega, empresta, mas uma taxa mais alta. Você vai comprometer mais renda dele. O que vai acontecer com o meu empréstimo? Vai cair de qualidade por causa do teu. Sabe? Então, o que acontece? Na margem, quem empresta pior é que determina as condições. Você tem que inibir esse tipo de comportamento, porque os bancos emprestariam mais. Depois você tem moeda remunerada no Brasil. Quando entra algum dinheiro assim na minha conta da empresa, eu recebo juros assim quase que diariamente, todo mundo recebe. A moeda é remunerada. O que acontece com isso? O banco capta dinheiro a curto prazo, né, que tem que remunerar, é custo é preço. Então nós temos que pensar um pouquinho mais essa intermediação. Bom, já vamos fechando por aqui a nossa conversa. Eu agradeço muito a participação de Roberto Troster, economista da Troster e Associados, e Ulisses Ruiz de Gamboa, que é da Associação Comercial, nós e ex-consultor do Banco Mundial. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Uma boa noite, Laerte.